como 5 pães e 2 peixinhos alimentaram milhares. Uma pergunta que ecoa através dos séculos, carregada de mistério e fé. O que aconteceu naquele dia, num lugar deserto, mudaria para sempre a compreensão humana sobre o poder do divino e a força da partilha. Era um dia como tantos outros na Galileia. O sol forte castigava a paisagem árida. Jesus, buscando um momento de solidão após receber a notícia da morte de João Batista, retirou-se de barco para um lugar isolado. Mas a sua fama o precedia. Uma multidão imensa, vinda de várias cidades, o seguiu a pé. Eram homens, mulheres, crianças, todos ansiosos por ouvir suas palavras e sentir sua presença curadora. Ao desembarcar e ver aquela massa de gente, o coração de Jesus se encheu de compaixão. O cansaço deu lugar a um profundo amor. Ele não os rejeitou. Pelo contrário, acolheu a todos, curou os doentes e passou o dia ensinando sobre o reino de Deus. O tempo voou, e logo o sol começou a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo. O crepúsculo trouxe consigo uma preocupação crescente. Os discípulos, homens práticos e realistas, aproximaram-se de Jesus. «Mestre», disseram eles, com a voz carregada de apreensão, «este lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede a multidão para que possam ir aos povoados vizinhos comprar algo para comer». A lógica era impecável. Em seus rostos, via-se a preocupação com as crianças famintas, com os idosos exaustos. Eram mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Como alimentar tanta gente ali, no meio do nada? A tarefa parecia impossível, um desafio logístico insuperável. O murmúrio da fome começava a se misturar ao som do vento. Jesus, no entanto, olhou para eles com uma calma desconcertante e respondeu: «Eles não precisam ir. Dai-lhes vós mesmos de comer». A perplexidade tomou conta dos discípulos. O quê? Como poderiam fazer isso? Filipe, um deles, rapidamente fez as contas. 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. A ansiedade era palpável. Eles só viam o problema, a escassez, a impossibilidade. Foi então que André, irmão de Simão Pedro, interveio. Sua voz era uma mistura de esperança e dúvida. «Mestre, há aqui um menino. Ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos». Ele fez uma pausa, olhando para a pequena cesta nas mãos do garoto. Mas o que é isso para tanta gente? A oferta era quase irrisória. 5 pães pequenos, provavelmente o lanche daquele menino, e 2 peixes secos. Diante de uma multidão faminta, aquilo não era nada. Era um gesto de generosidade pura, mas humanamente inútil. A câmera da nossa imaginação foca na simplicidade daquele alimento, na inocência daquele menino que ofereceu tudo o que tinha. Seria o suficiente? O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de expectativa. E aqui, uma pergunta surge para nós, que ouvimos essa história 2000 anos depois. Por que, ao final de tudo, sobraram exatamente 12 cestos cheios? O que esse número quer nos dizer? Não foi um acaso. A resposta a essa pergunta revela uma camada ainda mais profunda deste milagre. Segure essa curiosidade, pois ela nos guiará ao coração do que aconteceu a seguir. Jesus não desprezou a pequena oferta. Pelo contrário, ele a acolheu. Com uma serenidade que contrastava com a ansiedade ao redor, ele disse: «Fazei o povo assentar-se». Os discípulos, ainda confusos, mas obedientes, organizaram a multidão em grupos sobre a grama verde. Havia uma ordem no meio do caos iminente. Então, o momento ápice. Jesus tomou em suas mãos os 5 pães e os 2 peixes. Ele não reclamou da pequenez da oferta. Ele não duvidou. Simplesmente ergueu os olhos ao céu e deu graças. Em um ato de pura fé e gratidão, ele abençoou aquele pouco alimento. Depois partiu os pães e os deu aos discípulos, que, por sua vez, começaram a distribuir à multidão. E então, o milagre se desenrolou diante dos olhos de todos. Aquele pouco não acabava. Quanto mais os discípulos distribuíam, mais parecia haver. Os cestos, que deveriam esvaziar-se em segundos, permaneciam cheios. Mãos que antes seguravam o vazio, agora recebiam pão e peixe.
Rostos famintos e cansados começaram a se iluminar com surpresa, depois com alegria e, finalmente, com uma profunda admiração. O murmúrio da fome foi substituído pelo som de pessoas comendo e compartilhando, maravilhadas. Todos comeram, e não apenas um pequeno pedaço. Todos comeram até ficarem completamente satisfeitos. A cena era de pura abundância. Onde antes havia escassez, agora havia fartura. A multidão, antes inquieta e faminta, estava agora saciada e em paz. O milagre não foi apenas uma multiplicação de comida, foi uma multiplicação de esperança, uma demonstração visível do cuidado de Deus. Quando todos terminaram, Jesus deu outra instrução. Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E aqui, voltamos à nossa pergunta. Os discípulos encheram 12 cestos com os pedaços de pão que haviam sobrado. 12. Este número não é aleatório na cultura judaica. Ele ressoa com as 12 tribos de Israel, o povo escolhido de Deus. E para os futuros seguidores de Cristo, simbolizaria também os 12 apóstolos, os pilares da nova comunidade, a igreja, que levaria o pão da vida a todas as nações. A sobra não era um mero excesso, era um sinal profético. Era a promessa de que a provisão de Deus não apenas supre a necessidade imediata, mas transborda, alcançando a todos, com abundância para o futuro. Este milagre nos ensina uma lição poderosa. Muitas vezes, olhamos para os nossos recursos, nossos talentos, nosso tempo, e pensamos: é tão pouco. O que posso fazer com isso diante de um problema tão grande? A história do menino nos mostra que Deus não nos pede para ter muito. Ele nos pede para entregar o pouco que temos com um coração generoso e confiante. Essa mensagem continua viva hoje. Vemos esse milagre se repetir de formas diferentes. Em projetos comunitários onde voluntários doam seu tempo e alimentam centenas. Em famílias que partilham o pouco que têm com um vizinho necessitado. Em cada gesto de partilha que, somado a outros, gera um impacto imenso. O princípio é o mesmo. Quando colocamos nosso pouco nas mãos de Deus, Ele o multiplica de maneiras que jamais poderíamos imaginar. A pergunta final, então, não é mais sobre aquele dia na Galileia, mas sobre o nosso hoje. E você? Tem confiado seu pouco a Deus? Tem oferecido seus 5 pães e 2 peixes, por mais simples que pareçam? Compartilhe sua história nos comentários. Queremos ouvir como a fé tem multiplicado o pouco em sua vida. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu curtir, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para não perder a nossa próxima jornada. Obrigado por assistir e até a próxima.